Bom, nosso tema de hoje é o cristão e a cidade. Então vamos abrir em Jeremias 29, que é o texto que nós vamos usar a princípio como base. Você vai achar aí no meio da Bíblia praticamente os Salmos e vai caminhar um pouquinho para frente dos Salmos. Você vai achar Eclesiastes, Isaías e Jeremias. Jeremias 29. Jeremias 29, nós vamos ler do 1 ao 14. Nosso tema dessa manhã é o cristão e a cidade. Enquanto você acha, eu já quero começar dizendo o seguinte. Nós, aqui na igreja, nós desenvolvemos, vamos dizer assim, uma declaração de visão. O que é uma declaração de visão? Declaração de visão é algo que não apenas igrejas têm, mas até mesmo empresas têm. Que é uma frase que resume todo, vamos dizer assim, que resume a missão, resume, vamos dizer assim, a intenção de uma igreja ou de uma empresa. É uma frase que resume, vamos dizer assim, lembra quando a gente era criança que nos perguntava assim, o que vocês querem ser quando crescer? Né? A declaração de visão, seja de uma igreja ou de uma empresa, é basicamente o que ela quer ser quando crescer, o que ela quer fazer, o que ela quer ser, o que ela quer fazer, qual é a missão de vida dela, qual é o propósito e o objetivo dela. E tem se tornado cada vez mais comum as igrejas desenvolverem em sua declaração de visão, que é a frase que resume tudo aquilo em que elas creem. Então, vamos dizer assim, não é apenas naquela frase que ela crê, mas a frase resume tudo aquilo que ela crê que é de valor e tudo mais. Então, nós temos uma declaração de visão, que é uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade e transformar o mundo. Eu até já gravei um vídeo explicando cada trecho dessa declaração, depois vocês podem revê-los, mas a nossa declaração de visão é uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade e transformar o mundo. À medida em que a gente for caminhando como igreja, nós vamos sempre ter períodos em que nós vamos estar relembrando o que essa frase significa, o que nós queremos dizer com essa frase, amém? Então, não é assunto para um dia só, na verdade é um assunto para uma vida inteira como igreja, amém? Mas esse assunto, parte da nossa declaração de visão, está lá, servir a cidade, uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade. Então, nós queremos desenvolver uma cultura e uma identidade em que nós, como igreja, nos preocupamos com a cidade em que nós vivemos, amém? Nós nos preocupamos especificamente com o nosso bairro, mas não só com o nosso bairro, mas com a cidade inteira, né? E hoje eu quero introduzir esse assunto para poder explicar o que nós, como igreja, queremos dizer quando a gente diz servir a cidade, amém? Então eu vou introduzir o assunto. Estava pensando em fazer apenas hoje e nos últimos domingos, como eu disse na reunião, segunda-feira, falar de outro assunto, mas eu estava pensando melhor, eu acho que eu vou falar sobre esse tema hoje, semana que vem, e nos últimos 3 domingos de novembro, falar sobre o tema que nós havíamos combinado, que é o culto familiar, amém? Então, hoje eu vou começar um assunto. Num culto, vai ser a primeira vez que eu vou tratar do assunto, mas não só nos cultos, mas também em reuniões, nós sempre vamos estar conversando a esse respeito sobre esse assunto, sobre esse fato que é de nós como igreja servirmos a cidade. Amém? Então quero que você tenha em mente isso. Eu estou começando o assunto, é a primeira vez que eu vou tratar do assunto numa pregação, no púlpito, mas é um assunto que você vai ver que como igreja nós sempre vamos estar falando dele. Amém? Então vamos lá, Jeremias 29 vai servir como a base para a gente começar então a falar a respeito desse assunto. Vamos ler Jeremias 29, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim: Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo.
Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém. O rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus, que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Diz assim a carta: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. 7. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção ao sonho deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei, e levarei como prisioneiros. E levei de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, eis aqui o assunto de hoje. Ensina-nos, Senhor, nesta manhã, como deve ser o nosso relacionamento como cristãos com a cidade em que moramos. Ensina-nos a partir desse texto, a partir das Sagradas Escrituras, que, Pai, enquanto eu falo, Espírito Santo me ensina a ser simples e objetivo, de forma que todos possam compreender e que a Tua palavra possa transformar o mais profundo do coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Bom, o povo de Deus do Antigo Testamento, que era o povo de Israel, o povo da nação de Israel, o Antigo Testamento conta a história, resume a história do povo de Deus do Antigo Testamento, que era o povo de Israel, que eram os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Há dois períodos na história do povo de Israel que, se você ler a Bíblia toda, você vai ver que os dois piores momentos da história desse povo. O primeiro pior momento da história deles, do ponto de vista deles, é claro, o primeiro pior momento foi a escravidão no Egito, que é a história narrada no livro de Êxodo, né? Começa Êxodo, na verdade ela começa em Gênesis, no final de Gênesis, onde diz que o povo foi para lá por causa da fome que teve na época de José, e como José era governador do Egito, ele mandou a família inteira descer para lá, porque ele ia sustentar a família dele. E o faraó, que era o rei do Egito, permitiu isso. E não só permitiu, como, vamos dizer assim, gostou da família de José. Então recebeu eles bem, inclusive deu um lugar para eles morarem como se fosse deles, uma terra, um bairro para eles morarem. Só que aí José morreu, José não viveu para sempre, José morreu. E o faraó, que gostava de José e também gostava da família de José, também morreu. E a Bíblia diz, começa o Êxodo, capítulo 1 de Êxodo, dizendo que se levantou, se tornou faraó no Egito, um egípcio, um faraó, se levantou um faraó que não conhecia José
e nem a história bonita que José e a sua família tinham com o povo do Egito. E a essa altura do campeonato, como dizem, a família de José já tinha multiplicado, já tinha aumentado. Né? Eles de fato habitaram lá no Egito e começaram a ter filhos e mais filhos. Então eles foram crescendo em números. A Bíblia diz que já no Egito, vivendo no Egito, Deus já tinha cumprido a promessa que ele fez para Abraão de tornar os descendentes dele como as estrelas do céu, difícil de contar. Né? Então já no Egito eles eram quase impossível de contar o número de pessoas, já eram muitos, já tinham crescido. E esse faraó que não conhecia José, nem a família dele, nem a história bonita que o povo de Deus tinha com os egípcios, ele decidiu, isso está no capítulo 1 também, ele decidiu escravizar o povo de Israel. E por que ele decidiu escravizar o povo de Israel? Porque o capítulo 1 diz que ele ficou com medo dos hebreus, do povo de Israel, ir crescendo cada vez mais, fazer uma guerra civil, guerrear contra eles, vencer e ou dominar tudo ou ir embora. E como ele não queria, porque era mão de obra, ele decidiu escravizar eles. E aí começa o primeiro pior momento da história do povo de Deus, que são os 400 anos que eles ficaram escravos no Egito. Até que no capítulo 2 e 3, Deus decide libertá-los da escravidão do Egito. Amém? Entendendo até aqui? E Deus vai e usa Moisés para libertá-los. Mas pensa o que é ficar 400 anos escravos, tendo que trabalhar de sol a sol, tendo só cebola para comer e alguns legumes que na maioria das vezes a gente nem gosta, a maioria das pessoas não gosta, mas tendo só isso e apanhando dia e noite para poder trabalhar, para construir as grandes construções que havia no Egito naquela época. Então, esse é o primeiro pior momento da época do povo de Deus. E entenda uma coisa, você vai entender por que eu vou dizer isso. Eles tinham culpa de serem escravos? Não, eles não fizeram nada para merecer a escravidão. Eles não fizeram nada. Nunca, pelo menos a Bíblia relata que nunca passou pela cabeça do povo de Deus guerrear contra os egípcios. Nunca passou pela cabeça deles, por exemplo, ir embora. Era algo que estava na cabeça do faraó somente. Amém? Então, de certo sentido, eles não tinham culpa de terem se tornado escravos e terem ficado 400 anos escravos. Aí entra o segundo pior momento da história do povo de Deus, que é o período em que Jeremias viveu. E o período aqui que nós lemos aqui. Que período foi esse? Esse segundo período foi diferente do primeiro. O primeiro foi uma escravidão, de fato. O segundo não era totalmente uma escravidão. Era o que nós chamamos de exílio. Lucas, qual é a diferença entre escravidão e exílio? Escravidão é quando um povo é escravizado à força e é obrigado a trabalhar de forma escrava, sem ter muitos privilégios. E detalhe, o escravo não vai aonde ele quer, não faz o que quer e nem a hora que ele quer. Ele nem come o que quer, ele come o que dão para ele. Então ele é totalmente escravo mesmo. Agora, o exílio é diferente da escravidão. O exílio é quando um povo é retirado da sua terra natal, do país ou da cidade em que eles vivem, onde eles nasceram, e eles são tirados da cidade natal, do lar deles, da casa deles, e são levados para um outro país. Não necessariamente para ser escravos, mas vamos dizer assim, a única coisa que de fato eles são obrigados é a viver naquele lugar. Eles não podem voltar para a terra onde eles nasceram. Né? Mas de tudo eles não quer dizer que eles trabalham escravos. Está dando para entender? E o exílio também tem, vamos dizer assim, o exílio forçado, quando um povo é levado de forma obrigatória para morar em outro lugar, mas também existe o exílio que a própria pessoa faz. Por exemplo, o exílio, essa palavra exílio é muito comum usada também no meio político. Às vezes, quando um político, por exemplo, na maioria das vezes, quando um político é corrupto no seu país onde ele nasceu, e ele comete crimes e mais crimes, quando a justiça desse país prova que ele é errado e começa a querer prendê-lo, tem muitos políticos corruptos que vai para outro país. Não obrigatório, mas ele vai de livre e espontânea vontade. Chega num outro país e pede abrigo, moradia para aquele país. E aí a gente diz que ele está exilado, não porque foi obrigado, mas porque ele, para fugir de cumprir, né,
de ser punido pelo que ele fez, ele procura abrigo, morada num outro país. Amém? Então, o exílio, ou a pessoa vai de livre e espontânea vontade, por algum motivo, ou ela é forçada. Mas, diferente da escravidão, ela não é obrigada a trabalhar de forma escrava. Ela simplesmente não pode voltar para onde ela mora de fato. Amém? Não temporariamente. Então, esse é o exílio. Então, aqui, o povo de Deus não se tornou escravo na Babilônia, mas ele se tornou exilado. Ele foi retirado de Jerusalém, retirado do país deles, e foram levados à força para morar na Babilônia. Só que diferente da escravidão do Egito, que o povo, vamos dizer assim, não tinha culpa de nada, o motivo pelo qual Deus levou eles de forma obrigatória para a Babilônia era a culpa deles. E aqui vamos entender uma coisa. Não foi a Babilônia que decidiu invadir Jerusalém e levar todo mundo para a Babilônia. Deus, aqui, o capítulo 29, é uma carta que Deus mandou Jeremias escrever e levar para o povo. E Deus diz assim: foi eu quem usei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, para invadir Jerusalém e levar vocês para se tornarem exilados na Babilônia. Então, foi a Babilônia, um país, um povo que não era o povo de Deus, quem invadiu Jerusalém e levou o povo de Deus para a Babilônia. Mas eles fez isso porque Deus, de certa forma, estava usando eles para fazer isso. Então, na verdade, quem levou o povo de Deus, quem tirou o povo de Deus da sua terra para levar para o exílio, foi o próprio Deus. Amém? Foi o próprio Deus. Por que Deus fez isso? Porque o povo era um povo rebelde. Era um povo rebelde. Porque eles estavam em rebeldia contra Deus. Lá no Êxodo, após libertar da escravidão, Deus deu para eles os mandamentos. E disse assim ao povo: se vocês obedecer, eu vou ser o Deus de vocês. Mas se vocês quebrar os meus mandamentos, se vocês forem rebeldes, se vocês adorarem outros deuses, eu vou abandonar vocês, vou deixar vocês se tornarem escravos novamente. Deus já havia avisado. E na época de Jeremias, o povo estava assim, rebelde. Estava se rebelando contra Deus. Por causa disso, qual é a maneira que Deus usou para corrigir eles e, vamos dizer assim, consertar eles? Foi decidindo levar eles para o exílio. Diferente também da escravidão que durou 400 anos, o próprio Deus aqui em Jeremias 29, ele diz assim: olha, vocês vão ficar exilados, vocês vão morar e vão ficar na Babilônia no período de 70 anos. 70 anos. Esse é o prazo que eu vou deixar vocês lá. Após esse período, eu, do mesmo jeito que eu levei, eu vou lá e vou trazer vocês de volta para o lugar de onde vocês moram, que é a sua pátria, que é o seu lar, que é a sua casa. Mas vai durar 70 anos. Só depois que cumprir os 70 anos é que eu vou trazer vocês de volta. Amém? Para pular de vocês. Então Deus decide corrigir eles e diz assim: vocês vão ficar aí exilados. Vocês não vão ficar na terra onde vocês nasceram. Eu vou levar vocês para longe do lar, da casa de vocês, por causa da desobediência de vocês. E através disso eu vou usar para corrigir vocês. Qual foi a reação do povo? E Deus de fato fez isso. Deus de fato fez isso. Qual foi a reação do povo? Como que o povo reagiu? Bom, primeiro, a Bíblia diz que o povo reagiu mal. Você lê isso no capítulo 26. O povo não gostou. Eles estavam em desobediência, eles eram rebeldes, mas eles não gostaram dessa notícia e não gostaram de ter sido exilados para a Babilônia. Eles não gostaram. Não só o povo, no geral, não gostou, como vários profetas, que de fato não eram profetas de Deus, eles eram falsos profetas. O capítulo 28 diz que vários profetas, várias pessoas que se diziam profetas, começaram a profetizar, começaram a pregar coisas em nome de Deus, mas eram coisas que Deus não havia mandado eles falar. Por isso aqui no versículo... Cadê o versículo onde Deus diz aqui? Versículo 8, Deus diz assim, não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos dele. Então eles começaram a pregar coisas no nome de Deus, mas que Deus nunca tinha mandado eles pregar, e começaram a dizer para o povo que tinham tido sonhos e que o significado desses sonhos
O que eles estavam dizendo? É que Deus, em 2 anos, iria levar eles de volta para Jerusalém. Deus havia dito quantos anos? 70. Mas agora os profetas estavam dizendo que Deus havia dito que não ia durar 70 anos, não. Ia durar apenas 2 anos. E eles começaram a dizer várias coisas que você lê nos capítulos anteriores, dizendo assim: Deus não vai deixar vocês aí por muito tempo, não. Deus vai voltar com vocês. Deus vai trazer vocês de volta. Deus vai acabar com a Babilônia. Deus vai punir os babilônios e vai trazer vocês de volta. Vai trazer vocês para casa. Eu sonhei isso, eu sonhei aquilo. Assim diz o Senhor. Vocês vão ficar no máximo 2 anos, mas eu vou trazer vocês de novo. Mas Deus aqui no capítulo 29 disse que eram coisas falsas. Eram falsas profecias e falsos sonhos. E qual era o propósito desses falsos profetas? Fazer com que o povo, vamos dizer assim, não se acostumasse com o fato da Babilônia. Eles estavam dando falsas esperanças para o povo. E o povo estava acreditando. O povo já era rebelde, já não gostou de Deus estar corrigindo eles. Porque quando a gente está errado, a gente nunca gosta de ser corrigido, né? É do ser humano. Esse é um sinal da nossa rebeldia. A gente, até quando está errado e alguém vai nos corrigir, a pessoa está certa, mas a gente não gosta de ser corrigido. Então, o povo era assim. E ainda aparece falsos profetas dando falsa esperança. Imagina como é que o povo ficou. Deus, então, manda Jeremias escrever essa carta. E por que é importante essa carta? Porque imagina o povo rebelde, desobediente a Deus, não gostando de ser corrigido, ainda aparecem falsos profetas e diz assim: não vai durar muito não preocupa não, que Deus vai acabar com a Babilônia e vai trazer vocês de volta. Imagina como que o povo ficou lá na Babilônia. Imagina agora o povo rebelde, com falsas profecias sendo pregadas. Imagina como que esse povo estava vivendo na Babilônia, porque aqui no capítulo 29, eles já estavam na Babilônia. Imagina como que esse povo estava vivendo, ou como eles estavam sendo tentados a viver. Eu imagino, e pelo entendimento que eu chego ao ler isso, eu penso que o povo começou a pensar assim: então, nós estamos aqui, mas vamos viver de qualquer jeito. Vai durar pouco mesmo? Vai durar pouco mesmo? Então vamos viver de qualquer jeito. Vamos sentar aqui, cruzar o braço e esperar o tempo passar. Vamos empurrar com a barriga, né? Vamos fazer ali o mínimo ali para a gente comer, para a gente viver, mas não vamos preocupar muito a cabeça, não. Para que a gente vai viver nesse país que não é o nosso? A gente não gosta, a comida é diferente, o costume é diferente, até o jeito desse povo pintar o cabelo é diferente do meu. As roupas que eles usam é diferente da minha. Para que a gente vai esquentar a cabeça? Os profetas estão falando que vai durar pouco, que daqui a pouco Deus vem e nos tira daqui. Por que a gente vai, vamos dizer assim, né, se envolver? Eu vou criar amizade? Eu não vou criar amizade com esse povo, não. Eu não estou nem aí para esse povo. Estou nem aí para essa cidade por mim que ela se exploda. Eu só estou aqui, esperando só o tempo e o dia em que Deus vai vir me buscar. E eu imagino que foi mais ou menos esse o sentimento do povo. E é por isso que Deus manda Jeremias escrever essa carta. Diante de tudo isso e diante desse sentimento do povo, Deus manda Jeremias mandar uma carta para o povo, lá no exílio. E a carta dizia o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Então Deus lembra o povo: vocês estão aí porque eu quero. Vocês estão aí porque eu quero. Não foi a Babilônia, Nabucodonosor, que escravizou vocês contra a minha vontade, não. Eles só fizeram isso porque eu deixei. Na verdade, foi eu quem mandei, de certa forma, ele fazer isso. Eu estou usando ele para punir vocês. Então vocês não estão aí porque o inimigo se levantou contra vocês. Vocês estão aí porque eu estou contra vocês. Por causa da rebeldia de vocês, eu mandei vocês para aí. Então, vocês estão aí porque eu quero. Só aí já deveria fazer eles acalmar, baixar o facho, como a gente diz, né? Baixar um pouco a bola, como diz no ditado popular. E aí no versículo 5 ele diz assim: construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam suas frutas. Casem e tenham filhos. E que os filhos
Casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Sou eu, o Senhor teu Deus, que está avisando vocês. Então olha o que Deus vem e diz para eles. O povo estava querendo viver de qualquer jeito na cidade da Babilônia. Estava querendo viver só empurrando com a barriga. O lema deles era aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eles ficavam assim, vai ser por pouco tempo mesmo, então vamos viver aqui de qualquer jeito, vamos esperar aqui, não vamos envolver com muita coisa não. Construir casa, não, vão só montar um barraquinho mesmo, né? Só pra gente ficar na chuva e cobrir do frio, mas não vou nem preocupar em fazer muita coisa aqui não. Trabalhar? Ih, rapaz, o pessoal vai dar comida pra gente, para que eu vou preocupar em trabalhar? E diante da ideia que o povo tinha da maneira como viver lá, Deus vem e diz assim, não é assim que eu quero que vocês vivam aí não. Não é. Primeiro, não acredita nesses falsos profetas não, porque não vai durar só 2 anos. Não vai durar só 2 anos. Eu falei 70 anos e vai durar 70 anos. E eu agora vou falar com vocês o jeito que eu quero que vocês vivam durante esses 70 anos. Eu não quero que vocês vivam empurrando com a barriga. Eu não quero que vocês vivam como se vocês fossem melhor do que eles. Eu não quero que vocês vivam não estando nem aí por que acontece na cidade. O jeito que eu quero que vocês vivam é construam casas e habitem nelas. Se você acha que vai ficar pouco no lugar, você vai firmar a raiz ali, como dizem? Você vai cravar o umbigo ali, como dizem? Não. Você vai viver. É igual quando a gente está trabalhando num emprego que é temporário. A gente é tentado a trabalhar num emprego temporário de qualquer jeito. Tô só quebrando um galho mesmo, né? É só um bico mesmo, né? Para que eu vou fazer os trem direito aqui? O povo era tentado, é pouco tempo mesmo, para que a gente vai fazer muita coisa? E Deus vem e diz assim, olha, vocês não estão num acampamento de férias. Este é o lar de vocês agora. Portanto, construam casas, trabalhem, construam casa, edifiquem uma casa para vocês. Ou seja, vocês vão ficar aí 70 anos, não é pouco tempo. Então não vivam de qualquer jeito. É tempo suficiente para vocês construírem uma casa. Ou seja, construam um lugar para vocês. Um lugar bacana. Construa casa. Edifiquem casas e morem nelas. Morem nelas. Vocês não estão no acampamento de férias. Não fiquem de braços cruzados. Construam e vivam de fato. Construir casa é viver de fato. Não fica só sobrevivendo aí não. Vive de fato. Vive a vida de vocês. Plantem jardins e comam seus frutos. Ou seja, trabalhe nessa cidade. Trabalhem nesse lugar onde vocês estão. Trabalhem. Plantem as coisas. E você sabe que a plantação não é igual feijão que a gente planta num copinho, igual na escola, né? E cresce rápido. Ele está dizendo, plantem jardins e comam seus frutos. Plantem árvores que dão frutos. E na maioria das vezes a árvore que dá fruto não é da noite para o dia que ela cresce. Ou seja, Deus está dizendo assim, vocês vão ficar tempo suficiente para que seja capaz de vocês plantarem árvores, vocês plantar, regar, cuidar, ela crescer, dar fruto para vocês se alimentarem. E é isso que eu quero que vocês façam. Não cruze os braços e fique esperando receber comida da Babilônia. Produzam vocês mesmos a comida de vocês. E para isso eles iam precisar conhecer a estação, né? Iria precisar conhecer a terra, ou seja, eles iriam precisar se envolver com a terra em que eles estavam. Ele diz assim, casem e tenham filhos e filhas. Imagina o solteiro pensando assim, para que eu vou preocupar em casar aqui? Vou deixar para casar em Jerusalém, né? Eu vou ficar aqui rapidão mesmo, vou deixar para casar em Jerusalém. Não, quando eu estiver lá, aí eu preocupo em arrumar um esposo, em arrumar um marido. E Deus diz assim, não, podem se casar aí, procurem um cônjuge aí, se casem aí, celebrem o casamento, construa a sua vida, porque normalmente a gente fala em construir a vida, embora a sociedade atual quer acabar com o casamento, mas uma das coisas que a gente pensa logo quando a gente quer construir a nossa própria vida, principalmente solteiro, é casar, sim ou não? Eu quero construir minha própria família, não é assim que a gente diz? Então Deus está dizendo assim, ô solteiro,
Construa sua família, construa sua própria família, construa sua própria casa, viva, procure um cônjuge, porque dá tempo. E é algo que eu quero que vocês façam aí. Não só vocês, mas os filhos de vocês. Ou seja, não só casem, como tenham filhos. E ele diz assim, aumente o número e não diminua. Tenha filhos. Amém? Tenha filhos e que os seus filhos tenham outros filhos. Ou seja, vai ter tempo suficiente para vocês verem os netos de vocês aí nessa terra. E é isso que eu quero que vocês façam. Realizem sonhos, construam famílias. E ele diz assim no versículo 7. Trabalhem para o bem da cidade. Em outras traduções diz assim, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu levei vocês. Orem a mim em favor dela, porque se elas estiverem bem, vocês também estarão. Em outra tradução diz assim, porque na prosperidade dela estará a sua prosperidade, ou em outras traduções ainda diz assim, porque na paz dela estará a sua paz. Aqui Deus vem e diz assim, resumindo o que eu quero dizer para vocês, amem a cidade onde vocês estão. Eu sei que não é a cidade natal de vocês, não é o lar de vocês, não é a Jerusalém, não é o lugar que vocês gostariam de estar, mas é onde vocês estão. Vocês não vão ficar aí para sempre, mas vocês vão ficar aí tempo suficiente para vocês se envolverem com a cidade. Para vocês casar, ter filhos, construir casa, plantar no terreno, plantar, colher frutos. Resumindo, busquem a prosperidade, a paz, o bem da cidade em que vocês estão. Não vivam como se vocês fossem melhores. Não criem um gueto. Não criem, vamos dizer assim, um bairro isolado e vocês cuidam de vocês mesmos e a cidade, a Babilônia que se lasque. Não. Trabalhe para o bem, não só de vocês, mas da cidade inteira. Resumindo, em outras palavras, poderemos dizer, ame a cidade em que vocês estão. Mas não é a nossa cidade natal, eu sei, mas é a cidade onde vocês estão, é onde eu levei vocês. Ame ela, porque não tem como você trabalhar pela prosperidade de uma cidade que você não ama. Ame a cidade, sirva a cidade, porque eles plantar e colher iria gerar o quê? A economia da cidade. Então, trabalhe para a economia da cidade. Faça coisas que gire, que faça a cidade prosperar, que faça a cidade crescer, que faça a cidade ser cada vez melhor. E deem o seu melhor. Amém? É assim que Deus queria que eles vivessem. Resumindo mais uma vez, Deus diz assim, não será para sempre. Entenderam isso? Vai durar só 70 anos. Mas enquanto isso, ame ela, sirva ela, dê o seu melhor na sua cidade, na cidade em que vocês estão. E não só, e a cidade aqui, é claro que ele está dizendo o povo, né? Que a cidade não é você pintar os prédios, não, é você se preocupar com as pessoas da cidade. Senhor, mas ele é um povo que não te serve, não é um povo seu, eles adoram outros deuses. Em outras palavras, Deus diz, não estou te perguntando isso. E você não vai servir só quem adora a mim como você adora. Você não tem que servir ou amar só quem me serve. Independente se eles adoram outros deuses, trabalhem para o bem deles. O que não quer dizer assinar embaixo na idolatria deles. E isso é uma coisa importante. Deus colocou um limite também. Vocês não podem deixar que a cultura deles afetem vocês. Vocês não podem cometer os pecados que eles cometem. Encontrem esse equilíbrio, onde vocês não deixam a cultura deles afetar vocês, porque eu quero que vocês vivam de acordo com a minha vontade, mas encontrem um equilíbrio onde vocês não se tornam como eles, mas vocês também não excluam eles ou vivam como excluídos. Se envolvam com eles. O que Deus está dizendo é possível se envolver com a cidade, com as pessoas da cidade, trabalhar pela prosperidade dela, casar, construir, plantar, negociar com eles, amar e servir eles, sem se tornar como eles naquilo que eles pecam e nos falsos deuses que eles adoram. Ou seja, é possível encontrar esse equilíbrio. E é nesse equilíbrio que eu quero que vocês vivam. Aquilo que for um bem comum, que não contradiz a minha palavra, ajudem eles a fazer. Sirvam eles. É claro que naquilo que eles contradizem a minha vontade, vocês não seguem. Ou seja, encontrem esse equilíbrio e vivam nesse equilíbrio da melhor maneira possível. A cidade natal de vocês é Jerusalém. E eu sei que é lá que vocês queriam estar,
e é para lá que eu vou levar vocês de volta. Eu não vou deixar vocês aí para sempre. Mas enquanto isso, querem que vocês amem, sirvam a cidade da melhor maneira possível, como se vocês estivessem em Jerusalém. Amém? Essa é a maneira como Deus queria que o povo de Israel, exilado na Babilônia, vivesse. Agora vamos lá para o Novo Testamento, o livro de Tiago. Quase no final da Bíblia, Tiago está depois de Hebreus. Quase no final da Bíblia mesmo. Na verdade, deixa eu ler, e depois eu mando no grupo lá e vocês leem em casa. Até porque na nossa tradução que a gente usa aqui no culto, que é a nova tradução linguagem de hoje, ela muda a palavra, ela coloca uma outra palavra que não vai nos ajudar a entender melhor. Lucas, tá, peraí. Você acabou de falar do povo de Deus, o povo de Israel, exilado na Babilônia, e como Deus queria que eles vivessem. O que isso tem a ver com nós cristãos? O que isso tem a ver com a igreja? Porque o seu tema é o cristão e a cidade. E parte da declaração de visão da igreja é servir a cidade. O que uma coisa tem a ver com a outra e por que você começou com o texto de Jeremias? Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago diz assim, vou ler numa outra tradução agora. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Em outra tradução ele diz assim, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saúde ou saudações, dependendo da tradução. Tiago está escrevendo a sua carta e ele começa com uma saudação. A maioria dos autores bíblicos e a maioria das pessoas que naquela época escreviam cartas começava com uma saudação. É igual a gente no Zap hoje começa com oi, tudo bem? Né? É uma saudação. Tiago começa dizendo o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e ele também mostra para quem ele está escrevendo. As 12 tribos que andam dispersas, ou que se encontram na dispersão. Vou explicar o que a palavra dispersão significa. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, Pedro diz assim, ele também saudando a igreja, para quem ele está escrevendo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, ou forasteiros da dispersão, em algumas traduções, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Tiago, tanto Tiago quanto Pedro, apóstolos de Jesus, na verdade o Tiago aqui não é o apóstolo, Pedro é. Tiago era o irmão de Jesus, filho de Maria também. Esse Tiago aqui era filho biológico de Maria. Tanto Tiago quanto Pedro, ele começa a sua carta com a saudação e os dois usam as seguintes palavras, se referindo aos cristãos. Ele diz que os cristãos são aqueles que se encontram na dispersão, são estrangeiros dispersos ou forasteiros da dispersão, dependendo da tradução da Bíblia. Mas independente da tradução, o sentido é o mesmo. A palavra dispersão ou diáspora era a expressão que os gregos usavam para se referir aos judeus que viviam fora de Israel. Até mesmo os judeus usavam essa expressão para se referir aos judeus que viviam em outro país, como está em João 7,35. Espera aí. O que a palavra dispersão ou diáspora significa na Bíblia? Era a palavra que tanto os gregos quanto os judeus usavam para se referir aos judeus, povo de Deus, que morava em outro país que não Israel. Então todo judeu, o povo do povo de Deus, todo judeu de Israel que morava em outro país, quando os gregos ou pessoas de outros países ou os próprios judeus iam falar deles, eles chamavam eles de dispersão ou diáspora. Amém? Que é a palavra que significa para alguém que mora em outro país. Inclusive tem uma música que eu até gosto bastante dela. Ela foi tema, é a música dos tribalistas, Diáspora. Ela foi tema de uma novela recente da Globo, que é... Como é que é a novela da Globo lá, que tratava dos novela das 6?
que tratava do pessoal, acho que é muçulmano, que morava no Brasil. Como é que é o nome dela, gente? Não, não é Novo Mundo, não. Como é que é o nome dela? Da Terra lá. A música tema da novela era essa música Diáspora dos Tribalistas. E é uma música que fala disso, de pessoas que moram, que vivem em outro país. Então, diáspora e dispersão significa isso. Alguém que tem um país local, natal, mas que mora em outro lugar. Eles também usam as palavras estrangeiros dispersos ou peregrinos, dependendo da tradução, ou forasteiros. Essas palavras também significam exilados, usada para se referir à permanência temporária de um viajante em um outro lugar. Ou seja, o que Pedro e Tiago estão fazendo? Eles estão dizendo que os cristãos são exilados. Os cristãos são forasteiros, são peregrinos, são a diáspora de Deus. Ou seja, os cristãos, ele está dizendo o seguinte, eles estão dizendo que os cristãos são um povo que vive em um lugar que não é a terra natal deles. É isso que eles estão querendo dizer. E aqui é preciso entender que eles estão fazendo uma associação. Toda pessoa da época em que eles escreveram, que leram essas palavras, com certeza lembraram do exílio na Babilônia. Eles lembraram, olha, eles estão comparando os cristãos com o povo exilado na Babilônia. Então o que eles estão querendo dizer? Que os cristãos, a igreja, é um povo que vive num lugar que não é o lugar de origem deles ou a cidade natal deles. É o que eles estão dizendo. Olha, eu estou escrevendo para vocês que estão na diáspora, ou seja, que estão morando num lugar que não é a terra natal de vocês. O autor de Hebreus, no capítulo 11, no famoso capítulo dos heróis da fé, olha o que ele diz com relação aos heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas. Depois você lê Hebreus 11. Ele diz assim, versículo 13. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viveram de longe e de longe, viram-na de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhos e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Versículo 9 e 10 falando especificamente de Abraão. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Olha o 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. O autor de Hebreus também, falando dos heróis da fé, de todos os homens que andaram com Deus no Antigo Testamento, todos sem exceção, ele diz assim, eles viveram pela fé e viveram como peregrinos, como forasteiros na terra. Abraão, até mesmo em Canaã, na cidade prometida, a terra para onde Deus prometeu tirar o povo da escravidão e levar eles para lá. Até mesmo nessa terra, ele viveu como um estranho, como se aquele não fosse o lar dele, como se aquele não fosse a casa dele. Por quê? Porque eles reconheceram, eles sabiam que eram peregrinos, que eram estrangeiros. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está dizendo, assim como Pedro e Tiago dizia, que o povo de Deus, não só no Antigo Testamento, mas hoje, como igreja, como corpo de Cristo, é estrangeiro, é peregrino, é exilado, ou seja, vive em um lugar que não é o lar deles. Amém? Vive em um lugar que não é o lar deles. E o autor de Hebreus ainda diz que Abraão vivia desse jeito, por quê? Versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Por que Abraão vivia como peregrino? Porque ele esperava, ansiava, aguardava a cidade que tem alicerce, do qual Deus é o arquiteto. Ou seja, Abraão viveu como peregrino na terra, inclusive na terra prometida, porque ele sabia que a cidade natal dele é uma cidade que Deus está construindo. Que cidade é essa?
Paulo fala em Gálatas, mas a Jerusalém do alto é livre e essa é a nossa mãe. Paulo diz que a Jerusalém do alto, ou seja, a nova Jerusalém, é o lar dos cristãos. Filipenses 3, ele também diz assim, no versículo 20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21, João diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, final da Bíblia, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Versículo 2 de Apocalipse 21. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Resumindo e juntando tudo até aqui. Se você é um cristão, se você faz parte da igreja, a igreja é o povo de Deus, cuja a cidade natal e a cidade deles não é nenhuma das cidades da terra. A cidade natal, o lar verdadeiro dos cristãos, é a nova Jerusalém celestial. A cidade que o próprio Deus está construindo e preparando, e que João diz no Apocalipse, que Deus deu a ele a revelação de que vai chegar um dia em que essa cidade vai descer dos céus e firmar na terra, e é lá que os salvos, que os cristãos irão morar eternamente com quem? Com Deus. Por isso Paulo diz assim, a nossa cidadania não é da cidade onde nós moramos aqui, mas é a cidadania dos céus. Isso, é por isso que o cristão é exilado. Exílio não significa você viver em um lugar, em um país ou em uma cidade que não é a sua própria. Se a nossa cidade como cristãos é a nova Jerusalém celestial, a cidade dos céus, a cidade em que nós moramos na terra é o nosso lar? Não. Conselheiro Lafayette é a nossa cidade? Não. Não é a nossa cidade. A nossa cidade é a nova Jerusalém celestial. É lá que nós vamos morar eternamente. Esse é o nosso lar. Mas, por um período, qual é a cidade em que nós moramos? Conselheiro Lafayette. Então aqui, a gente começa então a pensar como deve ser o nosso relacionamento, o relacionamento de nós cristãos, o relacionamento de nós como igreja, e especificamente, como deve ser o relacionamento da igreja Cristo para a cidade com a cidade de Conselheiro Lafayette? Primeiro, nós precisamos sempre lembrar que Lafayette não é a nossa cidade. Não é a nossa cidade natal. Não é a cidade onde nós vamos morar eternamente. A nossa cidade como cristãos é a nova Jerusalém celestial. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Dá para você entender? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. O povo de Israel estava e ficou 70 anos na cidade da Babilônia, mas a cidade deles era Jerusalém. Eu já estou aqui há 12 anos na cidade de Lafayette, mas aqui não é a minha cidade, aqui não é o meu lar, aqui não é a minha casa, mas eu vivo aqui há 12 anos já. Nós cristãos, nós como igreja, estamos em Conselheiro Lafayette, moramos temporariamente em Conselheiro Lafayette, mas nós não somos daqui. Vamos morar aqui, se Deus quiser assim, até que Jesus volte, porque Ele ainda vai voltar. Nós não sabemos se vai durar 70 anos, ou quantos anos vai durar, né? Já temos 2000 anos. Não sabemos quanto tempo ainda vamos morar aqui, mas nós sabemos que vamos morar aqui por algum tempo ainda. Deus não nos revelou dessa vez quanto tempo a igreja vai ter que viver nessa terra. Mas independente de quanto tempo que seja, como você acha que Deus quer que a gente viva na nossa cidade? Você acha que Deus quer que a gente... agora que eu estou salvo, que Jesus me salvou, já que a minha cidade é Jerusalém, como que eu vou morar em Lafayette? Vou cruzar o braço, vou alugar uma casinha ali para me viver por enquanto, esconder do frio, vou cruzar o braço, vou viver a minha vida, vou empurrar com a barriga, fazer o mínimo ali para me sobreviver, e o resto, eu vou só esperar a volta de Jesus, vou só ficar aqui esperando a volta de Jesus. Você acha que é assim que Deus quer que a gente viva? Não, porque não foi assim que Ele quis que o povo de Deus vivesse na Babilônia.
A vontade de Deus é que, assim como o povo dele viveu na Babilônia, nós vivamos nesse período em que nós estamos na terra. E como que ele quer que a gente viva aqui? Construa casas, plantem, ou seja, trabalhem, se envolvam. E aqui, na época deles, era a plantação o principal trabalho. Mas hoje nós temos várias profissões. Então, em outras palavras, o que Deus quer é: construa casas, realize sonhos, tenha um sonho, realize o sonho da casa própria. More em um local, trabalhe, seja vendedor, seja empresário, seja funcionário, tenha um comércio, tenha uma empresa, seja um artista, seja um pintor, seja um músico, ou seja, trabalhem, amém? Trabalhem, deem o seu melhor, casem e tenha até mesmo netos e quem sabe tataranetos, porque a gente sabe que o nosso tempo é maior, tenham talvez tataranetos, cresçam em número e não diminuam. E o detalhe, trabalhem para o bem da sua cidade. Trabalhem, cooperem para a prosperidade dela, para a paz dela, para a edificação dela, para o bem comum dela. Trabalhe para o bem. Lucas, como nós fazemos isso? Aí é um assunto imenso, que eu vou falar à medida em que a gente for caminhando, amém? Talvez semana que vem eu dê já alguns exemplos práticos. Mas os exemplos de como fazer isso são muitos. O que eu quero hoje resumir é dizendo o seguinte: Deus quer que a igreja, que nós cristãos, não vivamos de qualquer jeito na nossa cidade. Ele não quer que a gente, eu moro aqui, mas eu não gosto daqui não. Lafayette é horrível, Lafayette é isso, Lafayette é aquilo. Deus não quer que a igreja, que nós cristãos, olhamos apenas para os defeitos. A nossa cidade tem defeito? Tem, assim como a Babilônia tinha defeito. A Babilônia adorava outros deuses. Em Lafayette nós temos pessoas que adoram outros deuses. Na Babilônia tinha pessoas pecadoras? Tinha, de todos os tipos. Em Lafayette tem pessoas pecadoras? Tem pessoas pecadoras. E sempre vai ter. Agora, esse não é um motivo para a gente não estar nem aí para a nossa cidade. Esse não é um motivo para mim só tocar, ou só lembrar, ou só ficar por dentro dos defeitos da nossa cidade. A vontade de Deus é que a gente conheça a nossa cidade a ponto de saber tanto os defeitos quanto os pontos positivos. A vontade de Deus é que a gente ame e sirva a nossa cidade. Sirva as pessoas da nossa cidade. Como fazer isso? Nós vamos conversar a respeito de como nós fazemos isso. Mas em resumo, hoje eu quero dizer o seguinte: é o chamado de Deus que a gente viva na nossa cidade, viva de fato. Amém? Construa sonhos, tenha família, crie amizades, pregue o evangelho, claro. Amém? Pregue o evangelho, que essa é a nossa principal missão. Mas não apenas pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois dos 70 anos, Deus levou o povo dele de volta. E ela não diz que o povo da Babilônia se converteu ao Deus verdadeiro. Nós não temos que servir a nossa cidade só com a intenção de um dia eles reconhecerem Jesus como o único Senhor e Salvador. A vontade de Deus é que a gente ame, sirva e trabalhe para o bem comum da nossa cidade, mesmo que ela não creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está dando para entender isso? Então nós, como igreja, a nossa principal missão é pregar o evangelho nessa cidade. Mas não apenas isso. Nós temos que trabalhar para o bem comum, através de boas obras, serviços sociais e todos os tipos de obras que nós podemos fazer, para o bem da nossa cidade. Mesmo que eles tenham pecados, tenham erros, porque nós também temos, e mesmo que eles nunca declarem Jesus como o único Senhor e Salvador. Amém? Por isso que está na nossa declaração de visão o fato de que nós queremos servir a nossa cidade. Amém? Servir a nossa cidade. É isso que nós queremos dizer para as pessoas. Lucas, por que nós ainda não fazemos nada? Irmãos, porque nós ainda estamos começando a nossa caminhada como igreja e nós ainda estamos colocando os fundamentos da nossa igreja. É a primeira vez, por exemplo, que eu falo desse assunto. Então, como que nós, como igreja, vamos fazer alguma coisa se nós ainda não entendemos que nós queremos fazer alguma coisa? Amém? Então, o que nós vamos fazer é com o passar do tempo. Não é também, nós temos que fazer da noite para o dia. Não é isso. Amém? Não é isso.
Então, nós ainda estamos colocando os fundamentos, nós ainda estamos criando a nossa identidade como igreja, ainda vamos entender várias maneiras que nós podemos servir o nosso bairro, a nossa cidade. Mas o que eu quero dizer é que nós vamos fazer isso. Amém? Nós vamos fazer isso. Lucas, para finalizar, qual deve ser a nossa motivação para fazer tudo isso? Qual deve ser a nossa motivação para fazer tudo isso? Bom, a nossa motivação para fazer isto que eu resumi e preguei aqui nessa manhã, é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. Duas perguntas para nos ajudar a entender. A gente viu que nós somos forasteiros, peregrinos, exilados, e que a nossa cidade é qual? A Jerusalém Celestial. E a Bíblia diz que é Deus quem está preparando ela como uma noiva adornada. Ou seja, Deus está preparando essa cidade como se cuida de uma noiva. Né? Quanto tempo uma noiva dura para se preparar para o casamento? Né? Então Deus está cuidando e construindo essa cidade como se constrói, ou como se trabalha, ou como se ajuda uma noiva adornada. Por que Deus está fazendo isso? E por que eu e você, que é cristão, podemos ter certeza de que nós vamos morar nessa cidade? Bom, primeiro, a Bíblia diz que Deus está fazendo isso porque essa cidade é a noiva de Jesus Cristo, é a noiva do Cordeiro. Ou seja, a nova Jerusalém Celestial, Deus está cuidando e preparando ela para, como um pai cuida da sua filha, para poder apresentar para o genro no dia do casamento. É por isso que Deus está fazendo. Deus está construindo essa cidade porque Ele vai dar essa cidade em casamento com Jesus Cristo, que é o noivo. Amém? Esse é o motivo pelo qual Deus está fazendo. João 21, no versículo 9, ele diz assim, venha, lhe mostrarei a esposa, a noiva do Cordeiro. E João diz que ele foi levado e foi mostrado a ele a nova Jerusalém Celestial. Agora, a Bíblia também diz, por que nós podemos ter certeza de que nós vamos morar lá? Porque Jesus, há 2000 anos atrás, veio nessa terra, viveu, morreu e ressuscitou por nós, para redimir um povo, para purificar. Eu estou citando Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito diz que Jesus morreu, viveu e ressuscitou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu. Jesus veio nessa terra 2000 anos atrás, viveu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda maldade, de todo pecado e nos separar como um povo exclusivamente seu. Esse povo que ele chama de igreja, que ele chama de noiva, que ele chama de morada de Deus, e é esse povo que vai morar na nova Jerusalém Celestial. Por isso que a noiva do Cordeiro é a cidade da nova Jerusalém, a cidade celestial, com o povo que Jesus morreu por eles, para poder morar nessa cidade. Jesus não morreu por uma cidade, Jesus morreu por pessoas, mas essas pessoas é que vão morar nessa cidade. Por isso que ele chama tanto a igreja quanto a cidade da Nova Jerusalém de sua noiva. E essa é a motivação para a gente amar a nossa cidade atual. Lucas, o que quer dizer isso? Atos 20 e 28 diz que a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, Deus comprou a igreja, Deus salvou a igreja, o povo de Deus, com o seu próprio sangue. Para quê? Para que a gente morasse na Nova Jerusalém Celestial, juntamente com ele, eternamente. O que isso quer dizer, Lucas? Isso quer dizer que se de fato eu creio nisso, se de fato eu creio na maravilhosa boa notícia do Evangelho, não tem como eu não desejar fazer parte dessa realidade aqui na Terra. O que deve nos motivar a servir e amar a nossa cidade e buscar o bem comum da nossa cidade é a gente lembrar que Jesus viveu, morreu e ressuscitou por nós, para que a gente morasse numa cidade celestial, onde a Bíblia diz em Apocalipse 21 que lá não haverá nem lágrima, nem morte, nem dor, nem sofrimento, nem choro, nem injustiça, nem nada disso. A Nova Jerusalém, por causa do que Cristo fez por nós, não vai ter choro, lágrima, sofrimento, não vai ter nem pecado,
porque lá nós seremos perfeitos. Se de fato eu creio nessa notícia, então eu preciso começar a viver ela aqui e agora. Porque teremos o melhor lá na Nova Jerusalém Celestial, fazemos o melhor aqui. Se eu creio que lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento, se a cidade que Deus está fazendo, se a cidade dos sonhos de Deus é uma cidade sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, e é o que nós teremos na eternidade, por que eu não vou trabalhar no tempo em que eu estou aqui para fazer o máximo que a gente puder, da melhor maneira que a gente puder, para que a nossa cidade atual também tenha um pouco disso? Ela não vai ser 100% desse jeito, mas nós podemos fazer o máximo que nós pudermos enquanto nós estivermos aqui, para que ela seja um pouco parecida, ou nem que seja para que ela nos lembre um pouco de como vai ser a nossa cidade celestial. Portanto, porque nós teremos o melhor lá, nós fazemos o melhor aqui. Porque haverá justiça lá, lutamos por justiça aqui. Porque não haverá fome lá, saciamos a fome aqui. A realidade da eternidade muda e deveria mudar nossa maneira de viver aqui e agora, no tempo em que nós vivemos aqui. E como diz um trecho de uma das minhas canções favoritas, Sublime, e eu finalizo com isso, tem dois trechos da música que diz assim: sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Essa música, eu vou até mandar ela no grupo, ela fala sobre isso, sobre a nossa morada celestial. E a autora Daniela Araújo, ela resume bem dizendo assim: nós somos estrangeiros, nós estamos aqui temporariamente, mas como eu creio que a minha morada é eterna, é uma cidade maravilhosa, enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o meu melhor, transformado pelo Evangelho de Jesus, para que a nossa cidade atual tenha um pouquinho, um gostinho do que nós vamos desfrutar lá. E que esse seja também um dos testemunhos para a nossa cidade, do que Jesus viveu, morreu e ressuscitou para nos dar na eternidade. E que esse possa ser um testemunho para que as pessoas possam ser atraídas a Jesus, a maravilhosa boa notícia do Evangelho. Quando elas verem o tanto que a gente se esforça para o bem da nossa cidade, para que a cidade tenha paz, prosperidade, para que a fome seja saciada, para que a justiça seja feita, quando eles nos perguntarem por que vocês fazem tanto pela nossa cidade, nós vamos responder: porque nós fomos salvos, conquistados, comprados pelo maravilhoso sangue de Jesus, para viver numa cidade onde não há choro, não há lágrima, não há dor, não há morte, não há nada dessas coisas. É por isso que nós já tentamos viver aqui o que nós vamos viver perfeitamente lá, com Ele eternamente. Amém? Vamos orar?